Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje é terça-feira, hoje é dia de Geografia, História, Ensino Religioso. E quem dará essa aula para vocês? Sou eu, a professora Fernanda. Tá bem? Então vamos lá. O que nós vamos precisar para essa aula de hoje? Vocês vão pegar o seu livro de História, tá? Que é o Vamos Aprender, e vão abrir na página 49. Precisa do livro, turma. Peguem lá o seu livro, tá? Pronto. Então, vocês estão abertos na página 49. Então, vamos lá. Olha a professora de novo aí. O que nós vamos aprender? Os povos indígenas, tá? E o que nós vamos aprender desses povos? Primeiro, o cotidiano indígena no passado. Olha lá no seu livro, é o título dessa página, não é? Então, tá bom. Então, nós vamos aprender o que esses indígenas faziam no seu dia a dia. Cotidiano não é o dia a dia? É o que a gente faz no dia a dia, né? O que você faz no seu dia a dia? Pensa, né? Por exemplo, você acorda, toma café, vai estudar, não é mesmo? Vai fazer as atividades do dia, da sua aula, depois você almoça, brinca, né? Toma banho, janta e dorme. Pode ser isso, pode ser diferente, pode ser outra coisa que você faça no seu dia a dia. Mas é o que você costuma fazer todos os dias. Cotidiano é o que você faz todos os dias, tá bem? Então nós vamos aprender o cotidiano indígena no passado, tá? Próximo. A relação com a natureza. A relação de quem com a natureza? Dos indígenas, né, turma? Tá? Como eles se relacionavam com a natureza. E por último, as tradições indígenas. Tá bem? Então vamos lá. Nós sabemos, olha lá. Olha a professora, vamos ver. O cotidiano indígena no passado. Turma, só lembrando vocês, nós sabemos que aqui no território brasileiro, antes da chegada dos europeus e dos portugueses, já viviam aqui, né, diversas etnias, né, de povos diferentes. Que o português, quando chegou aqui, chamou todos esses povos de índios, tá? Mas eram povos diferentes, com cultura diferente, com características diferentes, religião diferente, cotidiano diferente, tá bom? Então, eram povos completamente diferentes uns dos outros, tá? E o europeu acreditou que todos esses povos eram um único povo, né? Que ele pôs o nome de índio, tá bom? Que foi um equívoco, não é verdade, pessoal? Chamar povos diferentes com o mesmo nome. Mas, enfim, o que a professora quer falar para vocês aqui? Que esse cotidiano indígena no passado, apesar de serem povos diferentes, né? Algumas coisas eles tinham em comum, tá? Algumas etnias tinham hábitos semelhantes, tá bem? Então, quais eram esses hábitos? Vamos ver. Olha lá, vamos começar pelos homens. Então, olha lá. Os homens eram responsáveis pela caça e pesca, construção de moradias, armas e ferramentas e proteção da aldeia em caso de ataques. Pessoal, não era só ataques do povo europeu, tá? Era ataques entre etnias diferentes indígenas também que ocorriam naquela época, tá bem? Então, até por isso eram os homens que eram responsáveis pela construção de armas, tá? Então, olha lá. As atribuições dos homens em algumas etnias eram semelhantes, tá? Eles faziam coisas parecidas. Vamos ver o próximo. Vamos ver lá a imagem do homem. Olha lá o indígena, né? Vamos ver agora o que as mulheres faziam. Olha, as mulheres dedicavam-se ao cuidado dos filhos, também exerciam atividades ligadas à agricultura. Olha só que interessante, né? Eram também responsáveis pelo preparo do alimento
e pela fabricação de utensílios de palha ou cerâmica. Olha lá, mulher. Vocês vão notar que ainda hoje algumas coisas, alguns traços, né, dessas culturas permanecem. Por exemplo, aqui na nossa região, né, na região do norte do Paraná, nós temos a etnia indígena Caigangue, né? E o caigangue, as mulheres fazem esse trabalho, né, de trançar a palha e fazer com ela cestos. Inclusive, nós percebemos aqui no centro de Londrina, do nosso município, essas mulheres vendendo esse trabalho, não é mesmo? Então permanece ainda nos dias de hoje, no presente, né? Vamos ver o que mais que aparece aqui que era comum, que era semelhante dentro de algumas etnias indígenas. Olha lá, o pajé. Vira na página 48. É a primeira ilustração lá em cima, olha lá. Então o pajé, pessoal, normalmente era um ancião, uma pessoa mais velha, que era essa figura. Quem era o pajé? Ele era uma pessoa que tinha o conhecimento sobre as ervas medicinais, tá? E através dessas ervas ele fazia medicamentos, chás, né? E para curar, né, doenças que apareciam nas etnias, das comunidades indígenas, tá bem? Então ele tinha esse conhecimento. Além de, também em alguns casos, era ele que era responsável de ensinar, de passar através da oralidade, né, o conhecimento e o passado da sua comunidade, tá? Então, como eles não dominavam a escrita, os conhecimentos eram passados pela oralidade, tá? Contados de geração para geração, tá bem? E normalmente era o pajé que fazia isso, tá? Vamos ver o próximo. Música e dança. Então, em muitas comunidades indígenas, a presença da música e da dança é muito forte, pessoal, tá? Eles têm uma série de eventos, de datas importantes e que eles comemoram com música e dança, tá bem? Próximo. E alimentação. Bom, a alimentação é muito forte no Brasil, né? Na cultura brasileira. Tanto a dança, a música, os objetos, mas a alimentação também é um aspecto muito forte aqui na nossa cultura. Por exemplo, a gente absorveu muitas receitas indígenas, né? Feitas com milho, com mandioca, né? O açaí, hoje em dia, a gente, nossa, consome muito açaí, não é mesmo? Então, olha só, na festa junina, né? Toda festa junina a gente tem muitas receitas preparadas à base desses alimentos, né? Que os indígenas nos ensinaram, né? Como pipoca, mesmo, bolo de milho, né? Pamonha, curau e a gente percebe isso muito em todas as regiões do Brasil, tá bem? Vamos seguir aqui então para o próximo slide. Olha essa imagem, turma. E vocês vão abrir o livro aí na 51 agora. Essa é uma floresta tropical, né? Muito comum aqui no nosso país, né? Porque é um país quente. Então, olha lá, a vegetação, olha como uma vegetação fechada, né? Embaixo a gente até pode perceber as samambaias, né? Então, vamos ver o que essa página traz pra gente. A relação com a natureza. Olha lá a indígena, né? O que ele vai trazer pra gente? A relação indígena com a natureza era bastante respeitosa, pois era dela que retiravam os recursos necessários para a sua sobrevivência. Que recursos são esses? Ora, turma, é alimentação e água, não é? Então era da floresta, né, dessa natureza,
que ele conseguia os alimentos como a coleta de frutos, raízes, né, a caça, a pesca e a água, né, dos rios. Passou a sobrevivência. Então, esse povo, os povos indígenas, eles sabiam que eles tinham que respeitar essa natureza, porque dela é que dependia a sua sobrevivência. Então, se ele sujasse essa natureza, se ele poluísse essa natureza, se ele desmatasse nessa floresta, ele não teria mais os recursos para sua sobrevivência, que são os frutos, as raízes, a caça, né? O peixe, não é mesmo? A água pura, né? Então ele tinha consciência disso. E esse respeito à natureza permanece até os dias atuais. Olha só que bacana, né, turma? Muito, muito bom isso, né? A professora destaca dias atuais, porque dias atuais significa presente, né? E o que a professora vai mostrar para vocês aqui agora? As tradições indígenas. Agora você vai até a página, olha lá no seu livro, até a página 130 e você vai encontrar uma história em quadrinhos, tá? Que está escrito assim: as tradições indígenas, a cultura indígena em nosso dia a dia. Conseguiram encontrar? Ótimo. Então você não vai ler agora. Você vai virar a página e você vai ver várias imagens. Vai ver a imagem de uma criança indígena, tá? Com a pele pintada, né? Vai ver lá a foto aérea de uma moradia indígena, né? E ao lado tá escrito ali, ó, que é de uma aldeia Yanomami, tá bem? Vai ver a foto ao lado de uma mulher indígena, né? Uma mulher calapalo, né? Preparando um alimento. É embaixo, crianças, olha lá, aprendendo, tá vendo, olha lá? Com as pessoas mais velhas da aldeia, olha lá, ensinamentos passados através da oralidade, né? E embaixo, olha lá, a presença da música e da dança, tá? Então vamos ver. Vamos ler comigo, pessoal. Olha lá. Fazem parte das tradições indígenas, por exemplo, lendas. Turma, o que são lendas? São histórias, né? São histórias contadas dentro das comunidades indígenas e essas histórias normalmente elas explicam fenômenos da natureza ou uma situação que ocorreu, né, e que eles não conseguem compreender muito bem, porque eles não tinham o conhecimento científico, tá bem? Para explicar o que acontecia, por exemplo, um raio, um trovão, a noite, né, a lua. Então, o que eles faziam? Eles criavam histórias explicando aqueles assuntos, né, que eles não compreendiam, tá bem? Festas, o modelo como constrói as suas habitações, tá? Lembre-se, gente, cada etnia constrói a sua habitação diferente umas das outras, tá bem? Então, como tá aqui, ó, essa feita aqui que a gente percebe no Amazonas, no estado do Amazonas, é diferente das que tinham aqui dos Caigangue, aqui na nossa região, tá bem? Que era uma região mais fria. Então a moradia era diferente. Lembra que eu expliquei o ano passado? Eu expliquei para vocês esse ano passado também, que as habitações aqui dos Caigangue, elas tinham uma parte subterrânea, né? Justamente por conta do frio da região. Então eles tinham que se proteger desse frio. Então era diferente, tá bem? E como organizavam as suas aldeias, isso é, como organizavam o trabalho, as funções de cada um, das mulheres, dos homens, das crianças, não é mesmo? Os horários, o que se fazia de manhã, o que se fazia à tarde, não é mesmo? O que se fazia à noite, os dias de dança, né? Os dias que eram dias de aprender, de ouvir as histórias. Então, cada etnia organizava a sua aldeia, tá bem? Como ia acontecer o seu cotidiano, tá? A maneira como preparam os alimentos, as técnicas que utilizavam para trabalhar, plantar, colher, caçar e pescar, tá bem?
Então, assim, pessoal, e esses indígenas, a gente percebe essas tradições nos indígenas que habitam ainda essas aldeias, porque tem muitos indígenas que migraram para os centros urbanos e que hoje, né, habitam moradias como as nossas, né, vão à escola, fazem um curso superior, trabalham, se formam, né, numa profissão, tá? Aí na sua moradia tem aparelhos elétricos como geladeira, televisão, enfim, eles se apropriaram, eles absorveram o nosso modo, né, de viver dentro dos centros urbanos. Mas alguns, muitos ainda mantêm as tradições indígenas dentro das aldeias, tá bem? Vamos ver mais. A cultura indígena no nosso dia a dia. Agora sim você vai voltar lá para a página da História em Quadrinhos, da 130. Nessa página aqui, a historinha conta vários elementos indígenas que estão presentes no nosso dia a dia. No primeiro quadrinho você vai ver que eles falam sobre alimentação. Olha lá, o milho, né? Olha, tem o milho, tem o peixe. Então, como eu falei para vocês, nós adquirimos muitos hábitos indígenas. Assim como eles adquiriram os nossos, nós adquirimos os deles. Então, olha lá, o milho é um alimento muito importante, né, para a gente, hoje em dia. E nós recebemos isso como herança indígena, tá bom? Outra coisa, né, que a gente recebeu do povo indígena, né, o hábito de usar a rede, ó, esse objeto, tá? Que era ainda até então desconhecido, né, para o homem não indígena, tá? Então hoje nas casas, em muitos locais, tem esse objeto, né? Serve para balançar, para brincar, para dormir, para descansar, não é mesmo? Próximo. Olha lá, as ervas medicinais. Olha lá no quadrinho, né? No segundo quadrinho, quando o menino fala para a mãe lá, os dois estão falando sobre as ervas medicinais e que ele até tem num vaso. Então nós aprendemos através dos povos indígenas uma série de ervas, né, de plantas medicinais e que fazem bem para a nossa saúde, né? E às vezes quando a gente não está se sentindo bem, às vezes está com uma dor de barriga, enfim, a gente toma um chazinho e logo melhora. Então é um outro conhecimento desses povos que nós recebemos, tá? Olha lá, o próprio banho, vocês estão vendo? Que é um hábito indígena. Ainda bem, né, que a gente, né, herdou esse hábito. Imagina se a gente não tivesse herdado esse hábito de tomar banho, como seríamos, não é mesmo? Olha lá outra coisa que a gente recebe desses povos, né, indígenas. Os trabalhos, olha lá, as cestas, muito presente, como eu falo aqui para vocês, muito presente na nossa região, tá? A própria língua, olha lá, professora lá, quantas palavras, né? Por exemplo, igapó é uma palavra indígena, Paraná, não é mesmo? E uma série de palavras indígenas que nós usamos todos os dias, sem perceber. Tá? Tem inclusive um dicionário indígena, vocês podem pesquisar na internet, que fala todas as palavras indígenas. Quem tiver curiosidade de pesquisar e mandar para mim algumas palavras, a professora vai gostar bastante, tá bem? Então pesquisa lá, quem tiver curiosidade na internet, busca lá, dicionários indígenas. Aí você vai ver uma série de palavras que hoje nós utilizamos no nosso cotidiano e que são desses povos. Tá bem? E finalizamos a nossa aula, turma. O que você vai fazer agora? Olha lá, primeiro, leia a página 130 e 131. É a história em quadrinhos, tá? Depois você vai ler, olha lá, vira 132, que a professora explicou, e a 133. E você vai destacar, vai pegar um lápis, uma canetinha, enfim, e vai destacar as informações que lhe chamou a atenção, que você achou mais importante, tá? Depois que leu, você vai fazer no livro, tá? Quem tem o livro do ano passado já está fazendo certinho. Ou a criança está apagando e fazendo de novo por cima, ou está colando um papelzinho branco, tá perfeito, tá? Faça dessa forma como você já vem fazendo. Mas faça no livro, deixa registrado no livro, porque quando você for estudar, tá lá a sua resposta, é mais fácil para você, não é mesmo?
Então, no livro você vai fazer a 134, a 135. Você vai perceber que essas imagens, você tem que observar as imagens, ler as imagens para responder as perguntas, tá bem? E a número 1 é em relação à história, em quadrinhos. Fácil, né, turma? Então, olha lá. Número 1, a A e a B, é em relação à história em quadrinhos. A número 2 é em relação à imagem. Olha lá, ó. Você vai olhar as duas imagens e vai responder a letra A e a letra B, tá bem? E responder a última, que é a letra C. O número 3. Depois você vai virar a página e vai ler essa historinha. É uma historinha muito linda, tá? Uma historinha indígena. E você vai ler essa história com atenção para responder a 137. A letra A letra B, a C e a D, tá bem? Essa história indígena da 136 é uma lenda. É como os indígenas, né, tentaram explicar como surgiu o rio Amazonas. Olha lá, as histórias, as lendas para explicar algo. É assim que os indígenas faziam no passado, tá bom? Depois, você vai fazer uma peteca. Siga as instruções da 138. Professora, mas eu já sei fazer peteca, mas você vai fazer de acordo com essas instruções aqui, ó. Nós já fizemos no ano passado, eu fiz com a turma, e é muito legal. Os materiais são muito simples, você consegue fazer na sua casa. Faça passo a passo, você vai seguir a letra A, B, C, D, E e F, tá? Mas antes você vai separar esses materiais para fazer a peteca. Quem já fez essa... Eu vi que a professora de educação física de algumas turmas pediu a peteca. Quem já fez e não quiser fazer de novo, não tem problema. Mas você vai fotografar essa peteca para mim, que você já fez. Os demais que não fizeram vão fazer e vão fotografar, tá bom? Com o nome. E por último, coloque o seu nome nas atividades, fotografe e poste no grupo da sua turma. Fácil, né, turma? Quem não entendeu, ficou com dúvida em relação ao conteúdo, em relação a algum exercício, ou para fazer a peteca, vai mandar as suas dúvidas no privado para a professora, tá? Eu não quero que você fique com dúvida em relação a esse conteúdo, tá bom? Tá? Então, se tá tudo certinho, não ficou com dúvida, daí você vai fotografar, tá bom? Um abraço para vocês. A professora tá com muita saudade de todos e bons estudos aí, tá bem?